Olá, bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar sobre o movimento Nossa Vida de Volta, que é um movimento que foi idealizado pelo Paulo Cogos, com o objetivo de fazer manifestações anti-lockdown, anti-quarentena. Como eu já expliquei nos meus vídeos, lockdown é ditadura, lockdown agenda da elite, e separando ética de medicina, o lockdown nada mais é do que uma ditadura, uma série de medidas ditatoriais, políticas, baseadas no método da política, que não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com medicina, não tem nada a ver com saúde, mas tem a ver com poder, tem a ver com controle do Estado sobre a população, controle da elite sobre a população, controle da mídia sobre o pensamento da população. Não tem a ver com o método científico, que é questionamento, hipóteses, evidências e experimentos e assim por diante. E aí estão acontecendo essas manifestações que eu achei legal. Não é uma coisa comum, porque eu nunca tinha defendido manifestações antes. E é uma manifestação com muitas pessoas de direita, muitas pessoas que não são libertários, muitas pessoas que são bolsonaristas. E eu, inclusive, não pela minha própria vontade me considero de direita, apesar de que sou jogado na direita contra a minha vontade, né? Os libertários são jogados na direita, tanto que você tem aquele diagrama que tem o autoritário, libertário, esquerda e direita, e aí na direita libertária é que estariam os libertários, o que hoje a gente chama de libertários, ANCAPs, etc. Eu sempre defendi que esse diagrama deveria ser virado 45 graus, e os libertários deveriam estar embaixo, na ponta de baixo, e não na ponta da direita embaixo. Até porque a esquerda libertária é contraditória, é a favor de um monte de autoridades, um monte de autoritarismos, mesmo que eles digam, não, somos contra a autoridade, mas na prática isso é uma contradição, porque eles precisam fazer uma revolução, eles precisam abolir o capital, que eles são contra, e é impossível fazer isso sem que uma autoridade controle a propriedade alheia, até porque está implícito que eles querem acabar com a propriedade. Então lá na manifestação são pessoas de direita. Por que eu simpatizo em fazer uma manifestação junto com pessoas de direita? Eu acho que o maior motivo é porque a gente está sentindo o lockdown na pele. É como se a gente estivesse vendo a Venezuela na nossa frente, a Venezuela está batendo na nossa porta, o Estado está literalmente controlando o mercado, fechando as coisas, fechando as lojas, as coisas estão falindo, restaurantes que eu gostava faliram, e eu não sou dono de nenhum desses negócios. Exatamente por isso que eu nem quero ser. Então imagina as pessoas que são donos dos negócios, que dependiam de negócios para se sustentar e que agora zeraram sua renda, não estão ganhando nada. Então a Venezuela está batendo na nossa porta, a gente está sentindo isso na pele. Não é uma questão de teoria, não é uma questão de imaginação, não é porque eu tô com medo do PT, eu tô com medo do Lula, como muitas manifestações são simplesmente isso. Mas é uma coisa que está destruindo na nossa frente, afetando todo mundo, destruindo a nossa vida. Tanto que o movimento se chama Nossa Vida de Volta. Esse é um movimento que eu fiz parte da fundação e foi a ideia do Paulo Cogos. Então eu comprei até um megafone, levei esse megafone pra lá, falei vários discursos, vários pequenos discursos que eu ia falando, principalmente nesse caminho de ser a favor do livre mercado, de ser contra a destruição da economia, de que a medicina depende da economia, de que a ciência depende da liberdade de mercado, não existe ciência sem liberdade de mercado, de que a ciência colocada na mão de uma autoridade é corrompida e deixa de ser ciência, a medicina deixa de ser medicina, a saúde deixa de ser saúde, e quando você dá o monopólio da saúde para o Estado, para patentes, para corporações, isso só pode causar a destruição da saúde. E a mídia, a Globo, os meios de comunicação oficiais não têm compromisso com a verdade, eles mentem na cara dura, eles não estão nem aí para você, afinal o dinheiro deles está garantido, o seu é que não tá. Então, para eles está ótimo. Se você está perdendo seu dinheiro, para eles está ótimo. E eles ainda querem que você diga amém e acredite, sofra uma lavagem cerebral da mídia tradicional, da mídia controlada pela elite. Então nessa direção foram os meus discursos, que eu não vou entrar em muito detalhe, porque os detalhes estão já nessa minha playlist anti-lockdown, que já tem o lockdown, a ditadura, lockdown, agenda da elite e separando ética de medicina, e vai ter outros ainda, entrando no cientificismo, entrando no como a elite usa o pânico, entrando na questão das patentes. Então o YouTube e os artigos que eu escrevo são um lugar para levar a teoria até o máximo
máximo que eu puder, pra fazer o melhor possível. E aí na hora que eu tô com um megafone na mão, falando pra algumas centenas de pessoas que estão ouvindo, é hora de condensar isso e também usar a retórica, né? Usar o que as pessoas já vão acreditar, o que elas já consideram razoável, como por exemplo, a ditadura não é a solução para um problema médico. Isso não é uma coisa que alguém vai discordar, não, eu acho que a ditadura é necessária, não é uma coisa que alguém vai discordar, mas é alguma coisa que está acontecendo. Então existe a hora de condensar tudo isso em retórica e falar. É claro, eu poderia não fazer isso também, eu poderia só teorizar e também não tem problema. Tem gente que é chata, que fala, ah não, você teoriza, então você tem que parar de teorizar. Não tem problema se eu quiser só teorizar, porque aí outras pessoas vão pegar a minha teoria e vão fazer essa retórica, certo? Eu sei que outras pessoas vão pegar minhas teorias e vão também falar sobre elas e torná-las mais fáceis de entender. Mas como eu tô sofrendo na pele as consequências do lockdown e tô vendo pessoas sofrerem muito mais do que eu e tô com raiva do Dória, do ditadória, tô com raiva dessa ditadura, nada melhor do que fazer alguma coisa contra ela. E aí tem essa questão de fazer alguma coisa contra a ditadura e tem uma outra questão também que é de criar uma interseção ou fortalecer uma interseção entre os libertários e a direita. Aí você vai dizer assim, a direita que eu digo é a direita mesmo, que não é right lib, a direita. E aí você pode dizer, ué, mas você vai fortalecer sua conexão com bolsonaristas, com pessoas que defendem ditadura militar, algumas defendem intervenção militar, algumas defendem proibição de drogas, ou seja, eles não são libertários, eles são autoritários em algum nível. Pra que você vai fortalecer sua conexão com essas pessoas? Você pode estar perguntando. E é claro que o objetivo é não ser afetado, não virar um direitista, não virar uma direita autoritária. O que acontece é que aquelas pessoas, muitas delas, a maioria delas, elas não têm uma teoria muito profunda da direita. Não? Elas não dizem assim, não, eu estudei conservadorismo, eu estudei democracia, ou república, ou monarquia, que nem tá claro o que eles defendem. Não existe um regime que a direita defende. Pode ser democracia, pode ser monarquia, pode ser, sei lá, democracia liberal, alguns nem defendem democracia liberal, defendem democracia mais autoritária, e república, monarquia, enfim. Nem eles mesmos sabem o que eles querem que seja a política. Mas eles sabem que o socialismo está errado, eles sabem que o lockdown está errado, eles sabem que isso está destruindo a vida deles. Muitos deles estão tendo a vida destruída diretamente. Então nós libertários, a gente tem uma teoria, a gente entende isso. A gente já vem pensando sobre isso, a gente já sabia disso antes de acontecer o lockdown. A escola austríaca já sabia que o socialismo ia dar errado antes da Revolução da União Soviética, antes do comunismo na União Soviética. A escola austríaca já tinha refutado o comunismo. Então esse é o nosso papel como libertários, é fornecer um entendimento sobre ética, um entendimento sobre economia. Então a gente está oferecendo o entendimento que a gente tem, que ninguém é obrigado a saber tudo. Então algumas pessoas sabem mais, a gente sabe mais essa área, a gente sabe mais economia, a gente sabe mais ética. Quando eu pego um megafone para falar, eu sei articular o problema e a solução, sem me contradizer, sem entrar numa teoria alternativa, numa teoria maluca, como algumas pessoas podem entrar, sem cultuar a autoridade, sem cultuar outro autoritarismo, sem trocar um autoritarismo por outro. Então eu tenho essa capacidade de pegar um megafone e articular ideias de uma forma coerente e que se encaixa com a realidade que as pessoas estão experimentando. O lockdown tá acabando com a vida delas. O lockdown tá acabando com a economia. A mentalidade de pânico espalhada pela mídia tá tornando as pessoas que não raciocinam mais, que não sabem mais de onde veio as informações, que elas acreditam em tudo que falam. O pânico controla a vida delas, a ponto delas não questionarem, a ponto delas atacarem aqueles que questionam, a ponto delas aceitarem medidas ditatoriais, delas aceitarem a polícia fechar o seu negócio, delas aceitarem a polícia fazer toque de recolher. Enfim, implantar uma ditadura, né? Vamos chamar pelo nome, vamos falar português. Aceita uma ditadura. Então algumas pessoas não aceitam. Algumas pessoas falam, peraí, eu não vou aceitar isso. E para essas pessoas, nós, austro-libertários, que estudamos escola austríaca, libertarianismo, a gente sabe explicar, a gente entende tudo o que está acontecendo. Essas pessoas não entendem tudo o que está acontecendo, elas vão pensar, não, mas o problema é a China, é a vacina feita na China. Se a vacina fosse feita em outro lugar, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, aí sim, estaria certo. Elas não entendem que o problema é a patente, o problema não é o lugar onde foi feito, o problema é a patente. O problema não é se a vacina funciona ou não, mas se ela é liberada ou não, que afinal, se a vacina for liberada e não funcionar, alguém faz uma melhor. A empresa que fez se responsabiliza
responsabiliza. Mas ninguém se responsabiliza por nada. Por quê? Porque é autoridade. Monopólio. Você acha que o monopólio se responsabiliza pelo que ele faz? Se você morrer, tomar essa vacina e morrer, ninguém é responsável. Ninguém vai ser preso. Ninguém vai pagar multa. Ninguém vai indenizar a sua família. Ninguém é responsável por isso. Seriam responsáveis se a vacina fosse liberada. Você pudesse fabricá-la. Você pudesse vendê-la. Você pudesse abrir uma fábrica aqui, comprar o necessário, pagar uma pessoa especializada e fabricar. Mas você não pode. Porque ela é um monopólio. Porque tem pessoas que controlam esse monopólio que estão lucrando bilhões com isso. Então esse é o problema, não é a vacina, porque ela veio da China. O problema não é onde ela foi fabricada, mas sim dentro de qual sistema econômico, dentro de qual sistema, se é de propriedade privada, livre mercado ou monopólio. Tudo isso é uma questão de livre mercado. Todo o lockdown não é um problema médico. O lockdown é um problema político e ético e econômico. O problema médico é o vírus, mas o lockdown não cura o vírus. O lockdown só proíbe certas curas de serem feitas. Porque se não houvesse patente, se não houvesse restrições, cada um ia cuidar do problema do seu jeito e ia competir entre si por oferta e demanda, pelo uso de recursos da forma mais eficiente, que é o que o mercado faz. Afinal, medicina é recurso, saúde é recurso, corpo humano é vida humana, é recurso. Tudo que sustenta o corpo humano, desde comida até medicina, são recursos. Conhecimento também é produzido com recursos, não aparece do céu. A Globo não tem mais conhecimento que você só porque ela é uma autoridade. O Estado não tem mais conhecimento que você só porque ele é uma autoridade. Uma pessoa que tem um diploma, um pedaço de papel, também não tem mais conhecimento que você só por causa desse pedaço de papel. Ele não é mágico. Ele não é um pergaminho de RPG mágico que garante o sagrado conhecimento para uma pessoa. Isso não é método científico. O método científico não diz pegue um pedaço de papel e faça mágica. O método científico diz faça experimentos, faça questionamentos, junte evidências. Tem uma competição. Se A chegou na conclusão X, B pode testar e ver se ele chega também na conclusão X. Ou talvez ele chegue na Y. Afinal, humanos são falíveis. Todo humano é falível. Todo cientista é falível. Todo cientista é humano e falível. Se um cientista não pode questionar o outro, isso não é ciência, certo? Então, se a Globo mente e não acontece nada, tudo que ela fala não tem validade nenhuma. A Globo pode mentir e não acontece nada. Você prova que é mentira, não corrigem a mentira, não pedem desculpa, não sofrem multa, não sofrem nada. Então, a validade do que eles falam é nada, é zero. Se você quiser saber alguma verdade, alguma coisa, você vai ter que pesquisar, você vai ter que se esforçar mais para pesquisar, porque não dá para pegar uma notícia e achar que é verdade. Então, sobre a união entre libertários e direita, essa união é boa ou ruim? Você me pergunta. Eu sempre, nesse canal, procurei me posicionar indiferente à direita e esquerda, no sentido de que eu não favoreço mais uma do que a outra. No entanto, nessa situação específica do lockdown, é óbvio que a esquerda está do lado do autoritarismo e a direita está do lado muito menos autoritário, certo? Então existe esse fenômeno chamado polarização política e polarização ideológica, no qual as ideias tendem a se polarizar. Por exemplo, se a direita colocar o feijão por baixo do arroz, a esquerda vai colocar o feijão por cima do arroz. Se a direita começar a se vestir bastante de amarelo, a esquerda não se veste de amarelo, se veste de vermelho. E assim por diante. Tudo se polariza. Tudo se polariza. Se a direita, alguém de direita viu que cloroquina pode funcionar. Eu não sei se funciona ou não, tá? Eu não sei. Sabia que eu não sei. Eu não posso não saber. Porque hoje todo mundo sabe tudo, né? Ou sabe que funciona, ou sabe que não funciona. Eu não sei. Mas se alguém da direita acha que funciona, então pronto, agora a esquerda vai dizer que não funciona e a direita vai dizer que funciona. E nenhum dos dois lados se importa em testar, em pesquisar, em coletar evidências, em questionar, em testar de novo. Ou seja, nenhum dos dois lados se importa com ciência. Ninguém está se importando com ciência. Isso é tudo um problema político, não é um problema científico. E o extremismo, que também é uma consequência desse fenômeno da polarização, dessa tendência da polarização, porque se um lado defende uma coisa, o outro é contra, mas se o outro é contra, eu vou ser mais a favor ainda, mas se o outro se eu sou mais a favor, o outro vai ser mais contra, entende? O lado da polarização, tudo que o outro lado faz, você quer fazer o contrário. É isso que causa essa grande polarização, por isso que tem dois lados. É claro que não são só dois lados. Liberal não é a mesma coisa que conservador, liberal não é a mesma coisa que libertário, liberal não é a mesma coisa que alt-right. Comunista não é a mesma coisa que socialista e socialista libertário e anarco-comunista, mas tudo se polariza em dois lados por causa dessa tendência. Tudo que o outro lado faz, você quer fazer o contrário. Tudo que você faz, o outro lado faz o contrário. Se a cloroquina, alguém falou que a cloroquina funciona, pronto, agora toda a direita tem que defender a cloroquina. Uma tia dona de casa lá de 60 anos, de 70 anos, que nunca leu um parágrafo do livro da quinta série de biologia, pronto, ela sabe que funciona. Como que ela sabe?
sabe, toda a direita tem que dizer que funciona, toda a esquerda tem que dizer que não funciona. Se a esquerda defende a vacina, toda a direita é contra a vacina. E leva isso pra política. Então, o que eu sou contra tem que ser proibido, o que eu sou a favor tem que ser obrigatório. Isso realmente é lamentável. Esse é um ponto em que eu continuo indiferente à direita e à esquerda. É um ponto em que eu não vou me identificar como direita e esquerda. Não vou polarizar e politizar remédios. Isso é ridículo. Eu me sentiria ridículo fazendo isso. Mas o que acontece? A gente sabe que são dois polos. E a gente sabe, que agora é inegável, que um desses dois polos é mais autoritário que o outro. Até porque é o fenômeno da polarização. Se um lado vai ficando mais autoritário, o outro vai ficando mais libertário. Você é autoritário? Então eu não sou. Eu sou o contrário. Então é tudo que um lado é, o outro quer ser o contrário. É interessante depois pensar mais sobre isso pelo ponto de vista da dialética hegeliana, né? Como é um processo social que processa ideias em um sentido dialético e vai fazendo sínteses e novas dialéticas e vai usando esses dois lados como se fosse uma máquina, uma fábrica de ideias e uma fábrica de processamento de ideias. Mas isso é assunto para outro vídeo. Dialética e polarização política. Vou anotar aqui isso. Mas já está acontecendo esse fenômeno dos dois lados. Um deles está ficando cada vez mais autoritário e o outro cada vez mais libertário. E é óbvio que a esquerda, que está ficando cada vez mais autoritária, ela já era mais autoritária, está ficando mais ainda. E a direita, afinal, estão defendendo o lockdown, defendendo a ditadura. Que o Estado vai lá, a polícia invada o estabelecimento dos outros, invada o negócio dos outros, tome a mercadoria de ambulantes. Então ele defende literalmente isso. E a direita está ficando menos autoritária, porque está se posicionando contra o lockdown, apesar de que ainda está patinando um pouco nesse negócio de China, de coisa de papel alumínio, mas está caminhando lá pro libertário. Então o que acontece? Eu tô tentando fazer parte da direita? Não é isso que eu tô tentando fazer, não é por isso que eu tô indo na manifestação. Eu tô indo na manifestação para eu ajudar a dar aquele empurrãozinho mais pro lado libertário. Ou seja, para ajudar a falar, vocês já estão indo lá pro lado libertário, então vamos mais rápido um pouco e vamos entender, né, o que vocês estão pensando, vamos entender, e não apenas ficar repetindo os slogans que você não entende, mas sim entender. Então vou dar um empurrãozinho, uma ajudinha para entender e mostrar para vocês que os libertários estão fazendo a mesma coisa, já sabem disso, já sabiam disso, já entendem isso, e a gente pode ajudar vocês a entender, e não custa nada, não dói nada, é normal, a gente já leu Mises, a gente já leu Rothbard, a gente já leu um monte de coisa, a escola austríaca tá aí já falando tudo isso, tudo que tá acontecendo, tudo que tá acontecendo, a gente entende como funciona o mercado, o efeito que o Estado causa com suas restrições, com seu controle, como ele usa o pânico e usa problemas de saúde para aumentar o seu autoritarismo, como ele usa a mídia e tudo isso. E realmente nas manifestações a gente sente que a direita não nos vê como alguma coisa diferente, não nos vê com desdém, não nos vê de uma forma pejorativa. Ele sabe que a gente está do lado dele e muitas pessoas lá de direita, bolsonarista, enquanto eu tava falando no megafone, tava falando, isso mesmo, parabéns, nossa, e você falou tudo que eu queria falar, porque nosso papel que estudamos, que lemos muito, que escrevemos muito, que pensamos muito, é isso, é falar o que outras pessoas gostariam de falar, é falar exatamente o que elas querem falar, mas não conseguem articular tão bem, e não tiveram tanto conhecimento para articular tão bem o que a gente consegue articular. Então a pessoa pensa, era isso que eu queria chegar, era nisso que eu queria chegar. Você conseguiu falar o que eu queria falar. Então a pessoa sente isso. Então é muito bom que haja isso, um movimento que está puxando outras pessoas que não são libertárias para o lado libertário. Isso não é política, tá? Porque isso não é uma coisa que você faz no Estado. Então você fala, mas você não era contra a política? Mas isso não é política. A gente está no campo das ideias ainda, mesmo que essas ideias estejam sendo manifestadas com um megafone na rua. Não faz diferença uma ideia manifestada com esse microfone no YouTube chegando no seu ouvido e num megafone também chegando no ouvido, que eu espero que não esteja incomodando, né, a propriedade dos outros. Espero que seja principalmente as pessoas que querem ouvir, né? Aqui no YouTube você tem que clicar e você ouve mais voluntariamente, mas eu espero não estar incomodando ninguém, tá falando só para as pessoas que querem ouvir, mas é uma transmissão de ideias, certo? Eu não estou defendendo candidato político, então para já
já antes de que alguém confunda as coisas. E realmente, nesse ponto, eu não faria a mesma coisa com a esquerda e nem funcionaria. Se você chegar lá numa manifestação de esquerda contra o lockdown, você pode ser linchado, você pode sair de lá todo quebrado. Não sei se esquerdista tem testosterona suficiente pra linchar alguém também, mas você pode sair de lá linchado. Então a gente sabe, é inegável, negacionismo é dizer isso, é dizer que a esquerda e a direita são igualmente autoritários. É claro que não. É claro que a direita tá caminhando pro lado menos autoritário, a esquerda caminhando pro lado mais autoritário. E o lockdown que a gente tá sentindo na pele é um exemplo disso. Então é uma excelente estratégia, eu considero isso um fruto da inteligência do Paulo Cogos, excelente ideia que ele teve, e que eu demorei pra entender. Quando ele começou a se infiltrar em manifestações de direita, eu juro que eu não entendi o que ele tava fazendo, e agora tudo se encaixou. Agora eu entendi o que ele tava na cabeça dele. Então eu queria chamar todos os libertários que quiserem pra participar dessa manifestação. Lembrando que você não precisa fingir que você é bolsonarista, você pode ir com uma camisa... Eu fui com uma camisa amarela e preta, daquela que é uma bandeira ANCAP em forma de camisa, e isso não causou nenhum tipo de hostilidade. Se você for nessa manifestação, você vai encontrar pessoas que estão indignadas com o lockdown pelos mesmos motivos que os libertários estão indignados, que tá fechando o negócio de pessoas, tá impedindo pessoas de alimentar a própria família, os próprios filhos, ganhar o seu próprio salário, produzir. Como é que você vai ter saúde se não produz? Como é que você vai ter vida se não produz? A vida vai vir de onde? Do céu? De milagre? Você acha que o Estado faz milagre? Você acha que a Globo faz milagre? Você acha que a Globo vai pagar seu boleto? Você acha que a Globo vai pagar seu aluguel? Você acha que a Globo vai pagar sua comida? Você acha que a Globo vai encher seu estômago? Você acha que a Globo vai, inclusive, produzir ciência, produzir experimentos, produzir remédios? Você acha que patentes vão fazer isso? Você acha que o Estado vai fazer isso? É óbvio que não. É óbvio que quem tem um mínimo de raciocínio sabe que a elite apenas destrói a saúde. Se algum tratamento ainda está funcionando, ele está funcionando apesar da elite, apesar do lockdown, apesar das patentes, apesar da mídia, e não graças. Apesar da saúde pública, entre aspas, que não existe, porque é saúde obrigatória paga com dinheiro roubado da saúde privada. Se alguma medicina está funcionando, é apesar do Estado, apesar da elite, apesar da autoridade, e não graças. Então a gente está lá defendendo o livre mercado. Até quem não sabe que está defendendo o livre mercado também tá defendendo até sem saber, porque você tá contra o lockdown. O que é o lockdown? Intervenção no mercado. A ausência de lockdown é livre mercado. Então, até quem não sabe tá lá sem saber. Então você pode mostrar para as pessoas, você pode mostrar um pouquinho. A pessoa lá que não sabe que ela, no fundo, ela quer defender o livre mercado, ela vai entender um pouquinho mais. É verdade, isso aqui, ausência de lockdown igual a livre mercado. É questão de lógica básica. Eu já defendo a ausência de lockdown, mas o que é a ausência de lockdown? O mercado funcionando sem intervenção. Ah, sim. Então é só um pequeno passo lógico, pequena questão de lógica básica. Às vezes é isso que tá faltando para uma pessoa entender que ela defende o livre mercado. Então eu recomendo sim que você vá nessa manifestação. Agora, toma cuidado, procura não sair de perto dos outros libertários, porque a gente se protege ali, vai que tem um maluco, porque tem malucos na direita também, né? A esquerda quer que a direita pareça toda maluco, todos são fascistas, todos são racistas, todos são autoritários. É claro que a grande maioria não é, a grande maioria são pessoas normais, honestas, trabalhadores, mas tem também gente maluca, tem um ou dois ali maluco, mas é tranquilo, a gente não teve nenhum problema, não teve nenhuma ocorrência aqui. Agora, a mídia, claro, sempre quer fazer parecer que a manifestação só tem maluco. Por exemplo, chegou uma repórter nessa manifestação e só tinha uma tia com uma folha A4 pedindo intervenção militar. Eu juro, o grupo de intervenção militar era uma tia com uma folha A4 que estava sozinha, ela ficava andando com essa folha 4 de intervenção militar e mostrando para as outras pessoas da manifestação para ver se alguém concordava com ela, e ninguém ligava para ela. Aí quando chegou a repórter, o que aconteceu? Enfiaram a câmera em cima dessa folha A4 pedindo intervenção militar, porque eles querem de qualquer jeito que pareça que todo mundo ali tá pedindo isso. Então o que tiver de maluco lá, a câmera vai, direto. Eles são treinados já pra procurar o mais maluco possível e colocar a câmera em cima. Mas a gente tá lá pra defender o livre mercado, a gente tá lá pra articular ideias que no fundo são libertárias e que o pessoal já tá um suspiro de entender essa ideia. Um suspiro de entender o valor do livre mercado, o valor da propriedade privada, do empreendedor poder empreender e oferecer alguma coisa no mercado. Então eu vou compartilhar o horário da próxima manifestação, que provavelmente é o próximo domingo, aqui pelo YouTube, na aba de
comunidade. Compareçam, muito obrigado e até o próximo vídeo.